Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você prestou atenção na primeira leitura? Que leitura misteriosa, não é? Para mim, o profeta Zacarias é talvez o profeta que mais fala ao meu coração e também a opinião de muitos estudiosos da Bíblia. Esse profeta realmente tinha dentro dele a profecia. Parece até que você não entende nada do que está escrito, né? Que coisa mais misteriosa ele está dizendo. E ele está dizendo algo que nós estamos vivendo. Zacarias profetiza a morte e a ressurreição de Cristo. Ele diz: naquele dia vão chorar. Naquele dia vão chorar como se chora a perca de um filho único. Que dia é esse? De um filho primogênito, como um pai e uma mãe que só tem um filho e chora. Somos nós chorando à beira da cruz de Cristo. Somos nós que carregamos a cruz de Cristo até hoje, que nós lembramos da morte de Cristo. Zacarias diz, naquele dia, e qual é esse dia? É o dia da morte de Cristo. E depois ele diz, mas depois do choro, acontecerá como no vale de Magedo. Mas que vale é esse? Como fizeram em volta de Adadremon. Que nomes são esses, meu Deus? O que significa isso? Coisa mais misteriosa e é tão bonito. Adadremon era o deus antigo que os povos cultuavam. E que ele, todo inverno, o povo chorava porque eles acreditavam que no inverno ele morria. E depois ele renascia na primavera, ele ressuscitava. Quando as flores saíam, esse Deus aparecia de novo. Então quando chegava o inverno, o povo chorava. E chorava porque era deserto. E no inverno aí não nasce nada mesmo. Então Deus, Adadremon está morto, o vale de Magedo está morto. Mas quando chegava a primavera, eles cantavam, porque ele não ficava na morte, ele ressurgia, as flores vinham de novo. E Zacarias está dizendo, e é isso que vai acontecer com esse filho único, ele vai morrer, e depois de morto, ele ressuscitará. E essa é a fé que nós guardamos as 7 chaves. É a fé que une eu e você. É a fé que não faz diferença nesse momento. É o que São Paulo diz na segunda leitura. Nesse momento não adianta ser judeu nem grego, não adianta ser homem ou mulher, não adianta ser nada. Nesse momento não adianta ser papa, ser freira, ser uma mãe dona de casa, ser um pai trabalhador, não adianta nada. Todos nós somos iguais, porque pertencemos todos a Cristo. Não tem diferença nenhuma. Nós somos filhos de Deus. E eu não sei se você, o tanto que você valoriza isso ou percebe isso. Eu sempre prego muito dessa ressurreição e dessa vida eterna, para que seu coração se encha dessa graça. Eu tenho um amigo que eu encontro de vez em quando, eu vou na casa dele e fico impressionado. Ele é um PhD em física, tem várias faculdades, tem 2 PhDs, é uma pessoa excepcional. Quando você entra na sala da casa dele, tem os quadros dos diplomas dele, mas no meio tem um diploma grande, enorme, que ele enquadrou e coloca no meio de todos aqueles diplomas. E aí quando você chega perto e olha para aquele quadro, você começa a ler, é o certificado de batismo dele. E ele diz, se eu não fosse batizado, se eu não fosse filho de Deus, o que seria de mim? Essa é a coisa mais importante, povo de Deus. Eu não sei se você lembra o dia do seu batismo. Lembra o dia do seu batismo? Lembra o dia? Bendiz a Deus comigo por isso. Sabe o dia que você foi batizado? Eu bendigo a Deus naquele dia 3 de outubro de 1989. Porque, sabe por quê? Nós comemoramos o aniversário. Mas o aniversário só diz para você que você vai morrer, meu filho. Se você nasceu, você vai morrer. Só diz isso. Agora o seu batismo diz outra coisa. O dia que você vai batizar diz para você assim, agora você é filho de Deus. Como São Paulo disse, somos um só batismo, somos filhos de Deus. E você não vai morrer. A morte não te para, você vai viver para a vida eterna. É uma outra dimensão, é uma outra coisa.
Quero perguntar para você aqui como Jesus perguntou aos discípulos. E essa pergunta me faço todos os dias. Jesus está lá, e nós sabemos aqui no Evangelho de São Lucas diz que ele estava num lugar retirado. E nós sabemos por Mateus 16 onde ele estava. Ele estava em Cesareia de Filipe, longe da Judeia. Naquele momento ele não podia mais, para ele catequizar os 12, ele tinha que ir longe. Porque ele sabia que lá na Judeia o povão não deixava ele acontecer. Então quando ele queria conversar retirado com os discípulos, ele ia para longe. Está lá na Cesareia de Filipe, no monte, rezando. E Jesus se retirava para rezar no monte. Nós pouco rezamos. Mas quando ele ia tomar uma decisão, e Jesus estava perto de fazer a sua última ceia, ele reza. E aí, lá ele pergunta para os discípulos: o que estão dizendo de mim aí? Dizem que eu sou quem? E o povão, claro, você sabe o que está na boca do povão. O povão diz qualquer coisa. E aí então o povo conhece as profecias antigas e diz, alguns dizem que você é Elias, porque olha para Jesus e ele parece mesmo. Tem uma profecia na Bíblia que diz que Elias, como foi num carro de fogo, iria voltar para pregar ao povo. E olha para Jesus, ele tem cabelos longos. Ele é filho de uma mulher que dizem que foi uma gestação divina. Tudo que parece com esses profetas antigos mesmo, Elias, Jeremias, homens de cabelos longos, que tiveram um nascimento de mães que às vezes não podiam ter filhos. E aí diziam, esse é Elias, é Jeremias, ou algum dos profetas antigos. O povão diz tanta coisa. Aliás, o que as pessoas dizem de Jesus, e você escuta. O povão diz muita coisa de Jesus, mas eu quero perguntar para você. Quero tomar o papel de Jesus Cristo, se você me permite, eu quero perguntar para você, fazer a mesma pergunta. Você que vem aqui todos os dias, senta nesse banco. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? E Pedro responde, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas isso tem implicações. É mesmo? Ele é o Cristo para você? Ele é Jesus Cristo para você também? Assim como é para Pedro, tem implicações, Pedro. O Filho do Homem vai morrer. Me seguir tem que tomar uma cruz, tem que renunciar todos os dias à sua própria vida, tem que dizer não a si mesmo e tem que viver aquelas coisas que talvez você não quer viver. As adversidades da vida, está lá. Nos últimos versículos do Evangelho que nós lemos hoje, está lá isso aqui. Tem as suas implicações. Você está preparado para viver isso? E vós, você que vem aqui, que senta nesse banco, quem você diz que Jesus é? Tem implicações quando você diz isso. E aí você olha para a vida e você vive esse caminho de felicidade, porque dizer não a si mesmo não é filho de Deus. E agora eu nem falo como um padre que está pregando, falo como alguém que experimenta isso na carne. Não é, dizer não a si mesmo não é um caminho de infelicidade, de não poder fazer aquilo que quer, não. Você vai descobrindo na vida que dizer não a si mesmo é o caminho da felicidade. É o caminho da felicidade. Quando você quer muito alguma coisa, você é capaz de dizer não às tentações, ao anticristo que está no mundo. Você diz não a essas coisas. Você percebe que o seu ser começa a se libertar. E libertado, você começa a ser feliz. Quem é que é feliz preso? Mas você liberta o seu ser, você liberta a sua alma, e você começa a ser feliz de verdade. Porque você é capaz de dizer não. E só é capaz de dizer não quem é livre. Quem é livre? Uma pessoa escrava não é capaz de dizer não, ela diz sim para tudo. Ela diz sim para tudo. Pode olhar, quem tem um vício físico, diz não à bebida, ele não consegue dizer não, ele não é livre. Ele é escravo da bebida. Assim também são com as nossas coisas interiores, espirituais. Quando nós conseguimos dizer não, é que nós conseguimos ser verdadeiramente livres. E aí nós entendemos, tem coisa que não adianta. Você quer, mas você não tem como ter.
Aí você começa a dizer não e vai aceitando aquela situação. Aí você vai vendo que você vai sendo mais feliz assim. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa é a pergunta que ressoa. Não me importa o que dizem por aí. Por aí eu sou, às vezes eu sou um Deus que te dá carro, casa, se você faz alguma coisa. Isso é o anticristo. Isso não é o evangelho. Mas para você, quem eu sou? Quem eu sou? Baixa a tua cabeça um pouquinho. Quão insondáveis, Senhor Jesus, quão misteriosos são os vossos caminhos. Quantas vezes é difícil me render aos planos, aos teus planos, aos planos da vida, aquilo que muitas vezes eu não quero. Como é difícil negar a mim mesmo, as minhas próprias vontades, fazer renúncias. Como é difícil. Mas eu busco ser livre, Senhor Jesus. Eu quero a verdadeira liberdade. Eu quero a verdadeira liberdade. Eu quero ser filho de Deus. Obrigado pelo dia do meu batismo. Obrigado pelo dia que eu me tornei filho, que eu nasci para a eternidade, que eu caminho para o céu. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por estar comigo e me acompanhar. Obrigado. Com o coração cheio da fé do Senhor, professe: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.